Está gravando, voltando à nossa aula de hoje, 9 de abril de 2021, segunda parte. Certo? Vamos continuar. Vou já reapresentar. Vou apresentar minha tela. Aqui, química. Baseei um bocado nesse livro. Até aqui, porque eu peguei alguns livros da universidade que estavam lá na minha sala e trouxe para cá. Esse livro é esse aqui. Então, aqui, bem perto de mim. Foram uns livros, falando aqui para vocês, só para... Filosofia da Biologia, Paulo Abrantes e colaboradores. ArtMed. É um livro que eu acho que todo biólogo deveria estudar. Mesmo que não tenha uma disciplina específica chamada Filosofia da Biologia. Assim, discute muitas questões biológicas atuais. Muitas. Que envolve classificação, que envolve teoria, que envolve conceito de gene, envolve o que são leis e teorias em biologia, etc. Antes, agora voltando a falar de química, eu vou falar um pouquinho rápido nessa primeira parte, certo? Porque não tem mais recapitular, porque antes da química teve a alquimia, e a alquimia era uma magia natural. A alquimia não é... Ela pressupõe uns princípios explanatórios, uma coisa que não tem, que não é da magia natural, que é manipulação essa arte de manipular as forças ocultas da natureza. Então, desenvolveram uma teoria como associações simbólicas, 4 elementos, 7 átomos, 7 metais, transformações da matéria e natureza, alquimia espiritual, em que o alquimista era um mago, praticante de magia, como astrólogo. Então, alquimia e astrologia eram muito correlacionados. Certo? Mas uma coisa que a alquimia deixou foi o desenvolvimento técnico. O professor de filosofia, que no ensino médio, que dizia que quando começou a química, o laboratório já estava pronto. Que a química é uma herdeira. Quando você abandona a magia, forças ocultas, etc., tem que se transforma aquela prática, aquela coisa que era prática, e se começa a fazer experimentos, a gerar hipótese, comprovar e verificar hipóteses, etc., aí que se transforma em química, mesmo química científica, temos que o desenvolvimento técnico foi anterior ao alquimia espiritual, porque, segundo eles, havia correlação também com a espiritualidade, com a purificação espiritual do mago. Ele tinha que orar, tinha que ver momentos auspiciosos para fazer aquela purificar
para fazer aquele experimento, ele tinha que fazer a sua purificação dos pensamentos, ele tinha que ser também tinha que buscar o seu aperfeiçoamento pessoal. As origens, né? Vem desde a junção da técnica egípcia com a filosofia grega lá em Alexandria, que depois é incorporado pelos árabes e vai chegando aos poucos na Idade Média, que junta também com a tradição de magia, que ainda que tem uma origem ainda existia nessa tradição na Europa, desde o paganismo, desde os povos pagãos, etc., que, como eu falei para vocês, de Paracelso, né, que considerado por muitos como um dos últimos grandes alquimistas, mas ele também teve a um passo da química, porque ele foi o pai da iatroquímica, ele era iatroquímica, o uso de medicamentos específicos para tratar doenças específicas, diferente do que se fazia na época. Diferente do que se fazia na época, que se usavam panaceias, se usava um tratamento para restabelecer o equilíbrio dos 4 humores, não coisas específicas para doenças específicas. O maior do que Celso, que é Paracelso. Então, mago, médico, negação da medicina galênica, equilíbrio dos 4 humores, sangue, água, relacionado com o elemento água, a bilis negra com o elemento terra, a bilis amarela com fogo e a fleuma ao ar. Ou seja, o pai da iatroquímica, já falei para vocês, que, segundo ele também, os processos fisiológicos eram transformações da matéria. Mas vamos lá. Estou adiantando por quê? Porque isso eu já falei para vocês, agora é só uma recapitulação, né? Porque a alquimia foi desacreditada. Olha, por vários motivos. Tá? O mecanicismo é um pensamento anti-magia, de modo geral. Galileu rejeita a astrologia, por exemplo, porque o mecanicismo rejeita forças ocultas. A gente viu isso. Então, o pensamento alquímico é um pensamento mágico, é um pensamento incompatível com o mecanicismo. Então, negação de forças ocultas, negação da vinculação de símbolos a fenômenos. Isso também. Que isso vai contra a causalidade simples do mecanicismo. E começaram a perceber, ou se dá conta que símbolo não tem nada a ver com fenômeno, que aquelas histórias de palavras cabalísticas, palavras mágicas, e que as coisas são correlacionadas a partir de forças ocultas no universo, como astros com metais, e se pode usar como fórmulas de correlação, usar fórmulas mágicas. Isso tudo foi desacreditado mesmo. Mas o principal é que, o vazio experimental. Porque não é possível, a partir das explicações alquímicas, que são explicações, eu vou dizer que são fantasiosas, mas na época não tinha certeza disso. Mas são explicações que não permitem fazer experimento. Também vão contra o método experimental, porque são explicações que não são hipóteses que dá para verificar no experimento essas explicações. E o que acontece? O vazio experimental faz com que essas explicações não cresçam, não se aperfeiçoem, não sejam testadas e testáveis. Então,
os experimentos, não dá para... São explicações estéreis, que não permitiu o avanço, acabou com o tempo não se indo mais para adiante, e isso, a alquimia foi sendo abandonada. Newton é uma exceção, mas é a excentricidade dele. Newton, ele nasceu em 1643, e foi um praticante de alquimia, mas numa época que ninguém acreditava mais naquilo. É uma exceção porque, sei lá, é uma excentricidade de Newton. Não sei até que ponto ele... Agora, seguinte, uma coisa boa da alquimia, não foi possível mais desenvolver a teoria a partir de novos resultados e vice-versa. Né? Então, ficou um período só de química prática, sem nenhuma teoria. Certo? De 1500 e tanto a 1600 e alguma coisa, ficou 1500 por aí, 1500 e pouco. Ficou um período de uns 100 anos que a prática funcionava, mas não se tinha nenhuma teoria, nenhuma explicação. Funcionava a parte técnica. Há séculos que muita coisa é feita na parte técnica sem nenhuma explicação. O ser humano fermenta cevada para produzir cerveja, e a fermentação para pão, e há muito processo da metalurgia, que são processos técnicos que não há nenhuma explicação científica, não havia nenhuma, e não são baseados em princípios científicos, em explicações teóricas. É coisa da prática mesmo, que funcionam e se faz por repetição. Muda-se, às vezes, aumenta mais uma coisa, diminui outra, e vê qual é o resultado. Uma coisa empírica, puramente empírica. Faz uma coisa e vê o efeito. Deu certo, tudo bem. Se não deu, continua do jeito que estava antes. E Robert Boyle foi um dos primeiros a começar uma química científica. Ainda não temos aí. Mas aí o livro dele, a capa aqui, frontispício, o Químico Cético, pelo honorável Robert Boyle. Skeptical Chemistry. Ou químico físico, ou química física. Então, ele foi um dos que a começar, e ele também começa a desenvolver um conceito de elemento químico como constituição pura da matéria, verificável a partir da decomposição dos compostos em laboratório. Certo? Mas aqui coloquei a lei de Boyle, né? Mariotte, com relação de pressão com volume. Uma lei, eu também quis colocar aqui esse exemplo, quando a gente tem lei, a gente não tem explicação. É só uma correlação matemática entre variáveis. No caso, pressão versus volume, eles são inversamente proporcionais. Num ambiente, um recipiente fechado com gás, se você tem um peso, uma massa, que já está aqui exercendo uma pressão, um êmbolo, vai ter um volume X. Se você dobra, o volume cai pela metade. Inversamente proporcionais. Aí não se está dizendo que o ar, o gás que está aqui, o ar é feito de partículas. Ainda não dá para, na época, dizer que o gás era feito de partículas. No século XVIII, muita gente acreditava que o ar fosse como uma esponja. Certo? Com os poros, mas o ar é apenas invisível a nós, certo? E também não veria os poros. Então, há a pressão aqui, aumenta a pressão, diminui o volume, porque está comprimindo, apertando
essa esponja. Isso podem ver que é uma explicação possível para esse fenômeno, né? E para a época é uma explicação mais plausível do que acreditar que tinham moléculas em agitação aqui e que a agitação dela que impedia. Aqui está comprimindo, mas que acabava impedindo o total fechamento desse êmbolo. Mas vamos lá. Ou seja, isso às vezes eu reforço alguma coisa para deixar claro os conceitos científicos e que lei não é teoria. As teorias são para explicar as leis. Então, para haver uma explicação adequada de uma lei, é necessário uma série de outras leis que não entrem em contradição entre si e que reforcem a própria teoria. Leis são consequências de observação experimental. A partir daqui, ele pode, pelo resultado desse gráfico, calcular. Se aumenta a pressão em mais um, aqui eu dobrei, então vou aumentar 3 vezes. Eu calculo qual vai ser o volume. Com isso, eu estou corroborando meus resultados, verificando minha hipótese, que é o aumento da pressão diminui o volume do gás. Nessas condições. Nessas condições. Não alterando a temperatura. Aí, com temperatura, já é outro experimento. Qual é o papel da temperatura no volume do gás? E assim vai. Tem que ter, ou seja, condições controladas com variáveis isoladas, para ver como elas se correlacionam entre si. Mas vamos continuar. 2 personagens importantes agora. Apesar, digamos assim, do fracasso teórico do flogisto, mas ele criou essa teoria, flogista ou flogístico, o Becher. Ainda no século XVII. Só que essa teoria não avançou muito nessa época dele. O grande divulgador e ampliador dessa teoria foi o conterrâneo dele, mas não contemporâneo, foi umas décadas depois, Stahl, um médico e químico alemão, que é também o vitalista, né, introduz a doutrina do animismo na medicina, aperfeiçoou e divulgou a teoria do flogisto. Hoje em dia, só vai falar de flogisto em aula de história das ciências, porque acho que não tem nem em livro de química. A questão agora é vou colocar isso aqui. A questão agora é... Vamos lá, o que é o flogisto? Né? Pronto, o que é o flogisto? Em que consiste a teoria do flogismo? Foi a primeira explicação de caráter naturalístico na química, baseado em resultados observáveis. Se tem um resultado, aí você explica de acordo com a própria natureza, você tem uma explicação naturalística. Não apela para forças ocultas, não está apelando para sobrenatural, não é uma explicação metafísica também. Por mais errada que ela fosse, no caso do flogisto, ela tem esse mérito. Certo? E boa parte do desenvolvimento da química que se dá no século XVIII também foi por conta do próprio flogisto. Até a busca para refutar o flogisto acabou aperfeiçoando a química. Em que consistia isso? Era uma explicação sobre a combustão reversível, que é a calcinação de metais. Certo? A combustão, quando era irreversível, tinha uma explicação que a perda de flogisto foi tão grande, que não tinha mais como recuperar.
de modo geral, o flogisto ele saía do corpo depois de uma combustão. Mas, em certas condições, esse flogisto podia voltar para poder explicar direito a calcinação. A calcinação é o aquecimento intenso de um metal. E quando o metal, depois de calcinado, sobra um resto, um pó, que era chamado de cal daquele metal. Cal de ferro, cal de tal coisa, cal do estanho, o cal do ferro. O que era chamado de cal na época é o resultado da calcinação. Por esse nome, né? Calcinação. Então, o flogisto, segundo essa teoria, o metal ser calcinado perdia o flogisto por causa do intenso calor, fazer ele perder o flogisto, que o processo de combustão é um processo de perda de flogisto, certo? Só que havia reversão. Cal, se for também depois aquecida, volta a ser carvão. Então, eles explicavam pela teoria do flogisto que, porque como se usava forno a carvão, o carvão liberava muito flogisto, tanto é que ficavam as cinzas irreversíveis. O calor liberado, gerado por carvão, libera o flogisto, que era reincorporado pela cal, voltando a ser metal. Ou seja, a cal reincorpora o flogisto do carvão, voltando a ser metal. E revertia, porque a calcinação era um processo reversível. Então, o que era flogisto? Era aquela coisa, era um componente, uma substância que era liberada pelos metais durante a calcinação e pelos corpos durante a combustão, de modo geral. Só que, no caso dos metais, há uma reversibilidade. Certo? E essa teoria, podem ver que qual é o grande problema? Certo? O grande problema é que ela explica qualitativamente. Mas, quando se parte para quantificar, ela fica cheia de inconsistências, ela fica cheia de contradições. Vamos lá, os problemas. Tem problemas. Quantitativos. A queima do estanho, do mercúrio e do fósforo produz materiais sólidos mais pesados do que a massa original. Como é que pode perder flogisto e a cal ser mais pesada que o metal? Como é que dá para explicar? Então, o que é o flogisto? Como a gente pode começar perdendo. Vocês se observam o flogisto, o metal se observa, a cal se observa. Outras coisas são observar, mas flogisto, do mesmo jeito, não é? A queima do carvão e do enxofre deixa resíduos mínimos. Quantitativo, também, porque não há uma uniformidade. Não só tem uns que deixam mínimo, outros deixam... Varia muito. A própria massa da cal, seja de estanho, mercúrio e fósforo, que produz materiais sólidos mais pesados do que a massa original, e não há uma uniformidade dessa massa. Ou seja, quantitativo era uma porcaria essa teoria, em termos quantitativos. O que para Lavoisier, né, por isso mesmo, ele rejeitou desde sempre, Lavoisier, quais as explicações na época. Flogisto era sui generis, podendo ter massa positiva ou negativa, dependendo do metal, ia depender do metal. Ou seja, caso a caso, é bem ad hoc mesmo. Não, tá metal, a massa, o flogisto nele, ele tem mais massa. O metal não, é massa negativa. Quando sai, o metal ganha massa. Porque ele está perdendo algo negativo, então fica positivo. Ou era imponderável, como a eletricidade, que não tem nada a ver com massa. Gravidade ou magnetismo. Na época não se sabia o que era eletricidade, gravidade ou magnetismo. Então o povo argumentava na época. Você já viu pesar a gravidade? Você já viu pesar magnetismo, eletricidade? Existem certos fenômenos que não se pesam, ou certas substâncias que não se pesam.
Como é que você não existe um punhado de eletricidade? E eletricidade é algo que dá para verificar, na época dava para verificar. E magnetismo também, mas campo eletromagnético é outra história, né? Então, era possível pesar a gravidade, a eletricidade, o magnetismo, argumentavam os defensores do Frost. São hipóteses ad hoc mesmo. E epistemológico que temos aqui. Espera uma coisa. E temos problemas epistemológicos também. A gente pode parar para pensar. Tudo isso aqui epistemológico dessas explicações, certo? Falta de verificação experimental adequada ao essa flogisto não seria, não poderia ter o status de teoria, de uma explicação consolidada. No máximo, era de uma hipótese a ser verificada. Ele teria que ser tratado de forma hipotética e aguardar por maiores verificações, coisa que não foi feita. Esse é o primeiro. E falta também de abordagem, uma abordagem metodológica mais adequada aqui. Aí nisso entra o grande pai da química quantitativa, Lavoisier. Né? O quadro dele aqui é famoso, ele e a esposa. Já falei de dados biográficos, né? Que ela ajudava um bocado a ele. A parte de ilustração, porque ela era artista, o inglês, porque ela sabia inglês, ele não. E o próprio trabalho em si também. Lógico, todos os dois de família rica, ela teve uma educação esmerada, né? Tocar instrumentos musicais. Eram gente, povo rico, né? Na época. Eu costumo dizer que Lavoisier foi rico de pai, mãe e casamento. Herda a fortuna da avó materna, aos 24 anos, e compra uma cota parte numa entidade privada, uma espécie de. Não é cooperativa, como é que seria o nome hoje? Porque não tem o caráter de banco que seria hoje, é uma coisa totalmente diferente do que existe hoje em dia. Essa fazenda geral, fermo general, literalmente fazenda geral, por isso que eu nem traduzi, porque não tem nada a ver com coisa que existe hoje em dia. É fazenda no sentido financeiro, financista, finanças. Sentido aí. Era um grupo de gente que negociava, tinha o direito a negociar as finanças do rei, as finanças da coroa. Inclusive cobrar impostos, de arrecadar o dinheiro. No final das contas, isso aqui era feito de 60 donos, da cota parte eram 60 membros, como se fossem os donos daquele grupo ali ele logo tinha um monte de empregados, os donos mesmo eram só os 60, que cuidavam da finança do rei, inclusive cobrar imposto, né? Já viu cobrador de imposto ser querido por alguém? Na história todinha, cobrador de imposto para o rei. Imagina, e na época, na França, coisa que não acontecia na Inglaterra, mas na França, sim, só a burguesia pagava impostos. Nem a nobreza dona de terras, nem
o clero, nem a igreja. E é lógico que a burguesia odiava essa fazenda geral. É lógico que eles odiavam. Como estoura a Revolução Francesa, aí vocês já sabem. Estourou a Revolução Francesa lá, mas nenhuma revolução equivalente na Inglaterra, porque na Grã-Bretanha, porque a burguesia já tinha poder político na Grã-Bretanha. E aqui não, e na França não. Já tinha representatividade política e articulação política. Ou seja, já tinha gente da elite, da burguesia, que fazia parte da elite política. Na Grã-Bretanha, na França não. Então, é o que eu coloquei a data aqui ele está com 24 anos, 25 incompletos, quando ele entra para a Academia Real das Ciências da França, porque ele nasceu em 43, e aqui está em 69. Ele estava indo completar 25 anos, 24 anos incompleto, 25 incompleto, perdão. Entra para a Academia Real das Ciências da França, ou seja, ele era membro da Fazenda Geral e elite financeira da França, e aqui passa a ser parte da elite acadêmica científica da França. E em 71, acho que estava com 31 anos, 32 incompletos. Eu li 31, mas eu também casamento com a Marianne Pierrette Pause, filha do chefe dele, o riquíssimo Jacques Pause, que parece que era mais rico do que ele, o sogro, né? É assim mesmo, né? Sabe como são relações sociais? Grupos sociais acabam ficando entre eles mesmo, né? Rico com rico, né? E ficando mais ricos ainda. Mesmo quando há liberdade, né, de haver. Hoje em dia mesmo, é a mesma coisa. Você pode ver, não existe lei nenhuma que proíba um cara riquíssimo casar com uma pobre e vice-versa. Mas a tendência são círculos sociais, né? Mas vamos lá. Aqui no museu, você pode ver que isso eram equipamentos que existem hoje em museu lá em Paris, se não me engano, está aqui, esse aqui é em Paris. Os equipamentos do laboratório que ele montou, que ele foi montando, até que ficar era um laboratório de ponta para a época. Ele projetava os equipamentos e pagava a artesãos extremamente habilidosos, delicados, com habilidade para coisa delicada. Isso não são pequenos também, não. Então, o laboratório que ele monta é muito avançado para a época. Esse aqui é uma balança aqui. Balança ligado aqui a uma outra coisa, porque ele passou a vida toda com essa mentalidade, digamos assim, de contador. Tudo muito bem pesado, anotado. Tudo tinha que ser muito bem pesado durante todo o processo, verificado. Então, o mérito experimental dele foi a precisão, o cuidado, o rigor com que ele conduzia os experimentos, certo? Le laboratoire, Lavoisier. Então, pegado aqui um texto, esse trecho de um texto lá do livro Princípio da Química, um livro do texto, o primeiro grande livro do texto de química, foi escrito por ele já na década de 1780. Certo? Mas aqui eu coloquei para ver o conceito tanto de elemento químico como princípio de conservação da matéria, está nesse parágrafo. Eu coloquei aqui aos poucos para a gente ver.
podemos estabelecer como um axioma que, em todas as operações da arte e da natureza, nada se cria. Por que nada se cria? Porque ele verificou todo o experimento que ele fazia, certo? Foi verificado muitas, mas inúmeras vezes ao longo de anos antes de escrever isso, porque é algo que ele já tinha verificado, certo? Que uma quantidade igual de matéria existe antes e depois do experimento. A qualidade e a quantidade dos elementos, permanecem precisamente as mesmas. Ai. Se eu não fizer isso, eu esqueço. Não. Uma quantidade igual de matéria existe antes e depois do experimento. Agora vamos começar a entrar no conceito de elemento químico. A qualidade e a quantidade dos elementos permanecem precisamente as mesmas. Isso requer uma explicação, porque é algo que ele também observou. E algo que, partindo desse conhecimento, sempre estava sendo corroborado. Para todo experimento que se faz, a quantidade de matéria não muda. E quando se chega na parte de elementos constituintes ali, eles também não mudam, não se transformam. Porque a transformação que acontece é pela. Ou seja, nada ocorre além de variações e modificações na combinação dos elementos. Toda mudança é por conta de combinação dos elementos. Nada é por transformação dos elementos em si. Desse princípio depende toda a arte de executar experimentos químicos. Aqui engoli uma palavra. Devemos supor uma igualdade exata entre os elementos do corpo examinado e aquele dos produtos de sua análise. Olha, vamos ficar melhor eu exemplificar aqui. Quando a gente tem água, certo? Ele mesmo demonstrou que a água é um composto de 2 gases, que dá para ser decomposta em 2 gases, oxigênio e hidrogênio. Eu acabo sempre falando os mesmos exemplos, mas tudo bem. Oxigênio e hidrogênio. Então, a água não é um elemento, é um composto. Mas, quando ela é decomposta, vai se obter oxigênio e hidrogênio sempre nas mesmas proporções de massa. 8:1. 8, se for em grama, vai ser 8 gramas de oxigênio e 1 grama de hidrogênio, a mesma proporção de massa. Agora não interessa. Vai dizer, não, mas são 16:1, não. Em massa, 8:1, porque o oxigênio tem 2, né? Isso não se sabia na época. Quando se decompõe água, certo? Se obtém um gás chamado oxigênio, que é ele que foi que batizou. Antes era chamado, tinha outros nomes. E hidrogênio. Se você pegar esse gás oxigênio e esse gás hidrogênio, hidro na água, e juntar de novo, volta a ser água e não muda as proporções. Mas se você pega esse oxigênio e junta numa proporção definida para um composto lá com um óxido de ferro, com ferro, vai obter esse óxido nas proporções definidas. Então, por isso, essas combinações têm que ter sempre as mesmas proporções. Se não sobrar um dos elementos constituintes do composto. Aí o conceito de composto é aquilo que é feito pela combinação dos elementos em proporções definidas, como água, óxidos,
sais, cloreto de sódio, vai ser sempre a mesma proporção de massa. Então, se pega esse ferro e oxigênio e forma um óxido de ferro, tudo bem, temos um composto. E se a gente pega esse composto, decompõe de novo, vai ter o ferro e o oxigênio, ou seja, o oxigênio não é destruído. Pega esse oxigênio e combina com o hidrogênio, tem água. O oxigênio não muda, ele em si não muda, ele se combina com outros para formar compostos. O hidrogênio é a mesma coisa. Então, o elemento é essa parte da matéria, esse constituinte básico da matéria que não muda, que não é decomposto, que não pode ser decomposto. Elemento químico não pode ser decomposto e nem pode ser mudado e ser transformado em outro elemento. Então, ele é puro, não pode ser decomposto. E ele não pode ser transformado em outro elemento. Então, o conceito de elemento químico é esse. E você pode notar que esse conceito não é de átomo, porque não se está dizendo de que é feito o elemento. Está dizendo que ele é um constituinte básico da matéria. Só. É um conceito macroscópico, é um conceito de laboratório. O conceito de elemento químico é um conceito de laboratório. Certo? Você pega uma matéria e decompõe. Pega uma substância e decompõe e vê o constituinte. Se é cloro, sódio, ferro, estanho, hidrogênio, carbono, oxigênio, tenta decompor esses e não consegue. Então tá coisa pura. Se você não dá para decompor, é algo puro. Então isso é o conceito de elemento. E por mais experimentos que você faça, peguem um e combina com outro e depois pega esse, purifica ou decompõe, pega esses e combina com outros, mais outros. E, no final das contas, se você purificar aquele primeiro, ou o último, vai ter o constituinte que estava lá no primeiro. Ou seja, e na mesma quantidade. Então, o elemento ele não muda e não altera a quantidade também, não. Faz parte do princípio de conservação das massas. Né? Porque nada, o que é uma reação química é uma alteração da combinação dos elementos. Pronto. Eles não mudam em quantidade, não mudam em qualidade. Foi o conceito dele, de Lavoisier. Aqui, uma ilustração de uma lente ardente. Olha o tamanho da bicha. 2 lentes aqui para concentrar raios solares. Ele começou a fazer experimentos de calcinação de metais quando criaram essas lentes ardentes. Isso era feito por muitas testemunhas, era feito em praça pública, né? Lembre-se, vou até voltar. Não precisa não. Lembre-se que a explicação da reversão da calcinação é porque a cal reincorporava flogisto que saía do carvão no forno. Lente ardente não tem carvão. O aquecimento é até mais intenso que um forno a carvão, chegava a temperaturas bem maiores, era devido à concentração dos raios solares. Energia solar, né? Concentração de raios solares. Cadê o carvão liberando flogisto para a cal reincorporar e voltar a ser metal? Não tinha carvão aqui. E o que acontece é que ele conseguia, ele fez experimentos mostrando a calcinação de metais usando lente ardente, sem carvão. Ou seja, um ponto favorável para ele e um ponto negativo para a teoria dos flogistas. Mesmo assim, muita gente não se convenceu. Olha, o ser humano é muito apegado às suas crenças. Esse negócio flogista virou religião. Virou religião, o dogma central é a existência do flogisto. Todas as evidências contrárias ao flogisto eram contestadas. Vamos lá. Experimento de calcinação de metais. Aqui teve um exemplo.
Aqui um tipo de experimento. Espera aí. Vou ver o que tem aqui. Vou voltar para cá. Olha, ele fez experimentos com. Porque o antimônio, chumbo, estanho e mercúrio, exemplo de cargas mais pesadas do que o metal. A explicação dos flogistas, a absorção das partículas do fogo. E aqui nem fogo também tem. Aqui só também um outro tipo de explicação, certo? Que ele demonstrou que, no caso, porque tinha gente que dizia que os frascos, depois do aquecimento, soltam um pozinho. Tem um pozinho no fundo. E aquele pozinho era proveniente das partículas do fogo. É muita imaginação. Mas a explicação da época, plausível para a época. Era muita imaginação imaginar que o fogo libere partículas materiais que atravessem o frasco de vidro e se depositem ali no fundo. O que Lavoisier demonstrou que aquilo é impureza do próprio vidro, de vidro de baixa qualidade. E, em 1672, fez uns experimentos com diamantes aqui, no fogo, perdão, nas lentes ardentes, sem fogo, né? Só com calor. E o que ele mostrou, um joalheiro cedeu diamantes, né? Ele comprou, teve um que foi cedido, mas ele foi um primeiro passo para demonstrar o papel do ar na combustão, porque ele mostrou que o diamante, com as lentes ardentes, certo? Na presença de ar, o diamante fica opaco, mostra sinais de efeito da combustão. Quando o receptáculo é isolado, é lacrado de um jeito para se isolar do ar, quando o diamante fica protegido do ar, mas não do calor, né, que recebe todo o calor, mas com a proteção do ar, o diamante fica intacto. Tanto é que, quando foram fazer realmente experimentos, o próprio joalheiro, que estava tão convencido que era por causa do ar mesmo, o próprio joalheiro emprestou um diamante dos mais caros que ele tinha, um amigo dele, e ele ficou intacto, porque realmente eles esperavam mesmo que... Então, você vê aí que tem uma hipótese sendo testada. Qual é a hipótese? É que há uma participação do ar na combustão. Mas qual é essa participação que ainda não temos, né? É 72, mas Lavoisier está plenamente convencido que o flogismo não existe e que tem uma explicação melhor em 1777. Mas, antes disso, ao longo desse período, teve a descoberta de novos gases. Uma série de químicos da época, desde meados do século XVIII, começaram a descobrir gases. E, a partir de 1754, um escocês chamado... Ele era estudante de medicina. Espera aí, outra foto do laboratório dele no museu. Ó, outro trecho aqui. Coisa que eu gostaria de conhecer, entre outras coisas, casa de Da Vinci, a casa de Darwin, também aquela que é Down House, que é no condado de Down, ele chamava Down House, a casa de campo dele, passou uma parte da vida. O laboratório Lavoisier, né? A Universidade de Pádua, na Itália, descoberta de novos gases. Em 1754, esse estudante de medicina escocês, ao trabalhar com magnésia alba, que é o nosso carbonato de magnésio, o nome atual é carbonato de magnésio, ele observou que o aquecimento liberava vapores.
E ele desconfiou que aqueles vapores estavam se perdendo no ar, que tinha alguma coisa ali. Então, o que ele fez? Ele isolou esses vapores, começou a isolar e fez testes com esse gás que ele obteve. Só que na época não era chamado de gás, era chamado de ar, era tudo ar. E ele, olha, aí ele verificou que esse ar isolado não sustentava a chama de vela, uma cúpula com esse gás, com esse ar. Se apaga. Então, é um ar diferente do ar atmosférico. Se colocar um animal, um camundongo, morre em pouco tempo. Se fechar num recipiente fechado, um animal depois de algum tempo morre, por causa de, né, você sabe muito bem. Mas aí, no caso desse ar, é muito mais rápida a morte. Certo? Mas uma planta não. E começou a fazer testes da reatividade. Então, pegava esse gás e borbulhou numa solução límpida de cal, que é carbonato de cálcio, né? E o que acontece? Precipita. A solução precipita, forma precipitada e vai para o fundo. Se você pegar essa mesma solução de carbonato, dessa cal, que é o nosso carbonato de cálcio, e borbulhar, borbulhar, sair borbulhando ar atmosférico, essa precipitação também acontece. Só que leva muito mais tempo e em um grau muito menor. Aí ele chega a concluir que esse ar está presente na atmosfera, só que em quantidades muito menores. E ele achou que durante o processo de confecção, de preparo da magnésia alba, a magnésia alba incorporava o ar da atmosfera e o aquecimento fazia com que ele se despreendesse. A explicação que ele deu foi essa. Em outras palavras, por isso que ele chamou de ar fixo. O ar que se fixou na magnésia alba. E o calor faz com que ela se despreenda. Em 1666, o britânico Henry Cavendish, acho que era em inglês, um escocês e esse em inglês, acho que era em inglês mesmo, usando uma cuba pneumática, depois vou mostrar mostrou a ação dos ácidos sulfúrico e o do clorídrico sobre metais. E isolou também um gás, um ar que ele chamou de ar inflamável, porque mostrava-se que a chama durava mais tempo na presença dele, e esse ar não mata os animais, não apagam a chama, os animais ficam vivos por mais tempo do que o ar atmosférico. As plantas né, também não morrem com a presença dele só. Ela não conseguiria viver por muito tempo mesmo, mas também para a planta morrer não morreria não como animal, num caso contrário, com ar fixo. Então, ar inflamável, eu não estou falando aqui que ares são esses, nome moderno, mas você já pode imaginar qual é o gás que pode ser desprendido de uma reação química, certo? E que está presente na atmosfera e que sustenta uma planta, mas não sustenta um animal nem uma chama. O CO2, né? E esse aqui é oxigênio. Mas o que ele observou era isso, então não podia ir muito mais além. Ele, Henry Cavendish. E o Priestley obteve o mesmo, com as mesmas características desse ar inflamável, só que ele chamou diferente. Em 1672, o Joseph Priestley, em inglês também, usando cuba pneumática, usando mercúrio
usando mercúrio, certo? Oh, perdão, ele primeiro chegou a amônia, cloreto de hidrogênio e dióxido de enxofre. Aqui eu coloquei o nome moderno também, porque no livro estava o nome moderno. E isolou outros gases, perdão, o oxigênio foi, acho que 2 anos depois. Que eles começaram a usar cubo pneumático para isolar gases saídos de reações químicas. No mesmo ano, aqui, Lavoisier começa um estudo sistemático sobre calcinação. Aí a cuba pneumática, o esquema da época. A reação química acontece aqui, o calor intenso, aqui do forno, aqui, carvão, e os gases liberados por aqui pela reação, são coletados nessa, e aqui imerso em água, e o Priestley começou a usar mercúrio, que vem para cá, e aqui a cúpula é vazia, certo? Inicialmente vazia, coberta todo só com líquido, e isso aqui fica encostado no vidro. O que acontece? Quando o gás sai daqui, vai enchendo isso aqui com gás emitido, depois esse gás é coletado. Tem um dispositivo aqui, uma espécie de mangueira, isso é para fazer a coleta. Porque o gás vai entrando aqui e abaixando o nível do líquido. Acho que tem outra inventada por Stephen Hales. Ele foi o inventor. Tudo isso aí, no final das contas, revolucionou o estudo dos gases. Realmente se viu que a atmosfera não era uma coisa só, não era um elemento. Então, foi um passo importante para refutar o flogisto, foi considerar que a combustão fosse devida a como mostrei ali nos diamantes, já começou naquele passo. E depois, com os gases e com a cuba pneumática, se começa a ter os primeiros passos para mostrar que a combustão é devido a um gás presente na atmosfera. O estudo sistemático voltei da sua calcinação, certo? Coletando o ar, certo? Coletando os gases durante a calcinação. Estanho, mais volume grande de ar, forma oxistânio, mais volume pequeno de ar. Por quê? Aí está demonstrando que essa caldo estanho, que é o nosso óxido de estanho, incorporou alguma coisa do ar. Algo do ar foi incorporado, certo? E não foi devido à saída de flogisto. Outro experimento, litírgio, que é o óxido de chumbo, mas carvão dá chumbo, grande volume de ar fixo, CO2, né? Por causa de carvão, combinando com oxigênio, né? Com o oxigênio que está saindo do litígio, que é o óxido libera oxigênio e o carvão libera CO2, os dois combina aqui também rádio com carvão, forma o chumbo, metal e grande volume do ar fixo. Hipótese que algo específico da atmosfera está combinando com os metais. Seria hipótese. Essa figura eu encontrei na internet. Certo? Bom, usando cuba pneumática para tá? Retorda contendo mercúrio, forno. Redoma, contendo ar, e aqui o mercúrio. O que acontece? O volume de ar diminui. Aqui forma óxido de mercúrio 2. Ele mostrou que incorporou coisa do ar na atmosfera. E demonstrou que as massas daqui e a do ar são as mesmas daqui. Que algo do mercúrio
ou do ar foi incorporado no mercúrio. Então, a cal é um composto entre algo do ar e o mercúrio. Aqui é só outra figura mostrando esse mesmo experimento. Vamos lá. Oxigênio. Falar agora especificamente do oxigênio. Em 1772, o sueco Scheele, antes, porque muita gente, já vi muito texto falando que o oxigênio foi descoberto por Priestley. Não, antes de Priestley teve esse sueco, inclusive Lavoisier. E se sabe que Lavoisier tomou conhecimento do trabalho de Scheele, os dois se correspondiam, e o próprio Priestley. E também havia correspondência entre Joseph Priestley e Lavoisier. Ele não sabia inglês, mas a Marianne traduzia para ele e escrevia para ele em inglês, nessas correspondências. Certo? Ele pegou dióxido de manganês aquecido fortemente e obteve o ar do fogo, bem como óxido de mercúrio e outros. Eita, perdão, pessoal. Perdão, eu me atrapalhei numa coisa. O ar inflamável é o hidrogênio. Consertem isso. Ar inflamável, acabei confundindo com inflamável, mas o altamente inflamável é o hidrogênio. Certo? Liberado pela ação de ácidos e metais, é hidrogênio. Certo? Em 1772, Priestley obteve o óxido nítrico, que ele chamou de ar nitroso, e em 74, Lavoisier produz o ar do fogo em grande escala usando lentes ardentes. E no mesmo ano foi Priestley obtém oxigênio a partir de óxido de mercúrio. Aqui, a produção de Lavoisier já foi com base nos experimentos de Scheele, que Lavoisier tinha melhores condições técnicas, laboratório melhores condições técnicas, porque tinha lentes ardentes, para usar um aquecimento mais intenso, e aperfeiçoou os experimentos de Scheele e obteve esse ar do fogo também. E em 74, o Priestley obtém óxido de mercúrio, que é o ar desflogistificado, foi como ele batizou. Ele obteve, a gente sabe que é o oxigênio também. Certo? E se foi verificando que a composição da atmosfera era feita por gases como oxigênio, hidrogênio, dióxido de carbono, todos esses gases, esses ares, que era chamado na época, que muitos deles faziam parte da atmosfera. Batalha final contra o flogisto. 1777. Lavoisier critica formalmente a teoria do flogisto. Escreve contrário a ela. Ele já estava plenamente convencido já há um pouco mais de tempo. Em 1785, certo? Ele faz num trabalho chamado Reflexão sobre o Flogisto, ele faz críticas, inclusive epistemológicas, porque é um tipo de explicação que cai numa circularidade lógica. No final das contas, o que é o flogisto é aquilo liberado pela combustão, mas o que é a combustão? É o processo de liberação do flogisto. Cai numa circularidade lógica que acaba não dizendo o que é o flogisto. Mas o que é o que é liberado durante a combustão. E o que é a combustão? É o processo de liberação do flogisto. Ou seja, a teoria do flogisto não diz o que é o flogisto. Por quê? Não diz o que é flogisto. Agora, o que Lavoisier fez, não vamos dizer que foi refutar o flogisto.
ele mostrou que os defensores do flogisto não tinham demonstrado a existência do flogisto. Para o começo da história, ninguém tinha demonstrado a existência do flogisto. E finalmente, ele achou uma explicação melhor. Demonstra uma explicação melhor para o processo de combustão. Que tudo isso que eu já falei, vários experimentos mostrando, né? Que era algo do ar, etc. Até que ele especifica que coisa é essa do ar. Consegue. O quê? O flogisto viola o princípio de conservação das massas e é possível explicar a combustão baseada nas reações analisando os compostos e elementos presentes. Não há evidência da existência do flogisto. E sim que, ao analisar os compostos, os elementos, os compostos e elementos presentes na reação antes e depois, se vê que foi a participação de coisa ali de elementos presentes e não do flogisto. Então, como eu falei para vocês, os defensores do flogisto nunca demonstraram a existência do flogisto. E ele demonstra que a reação ali, a combustão acontece pelo que está ali apresentando, que está ali presente na combustão. Vamos lá. A primeira explicação, certo? E a explicação dele não é nem... E começa também, outra história, outra coisa aí. A explicação inicial de Lavoisier, que acho que ele não teve tempo também depois para aperfeiçoar, porque ele morreu, né, com 51 anos de idade, foi executado durante a Revolução Francesa, é de forma extremamente injusta, mas é outra história. Eu discuti esses detalhes agora, até do julgamento, tem até no livro, na parte final. Que foi um julgamento de fachada, né? O julgamento foi totalmente tendencioso, o julgamento que ele teve. Totalmente. Houve certos problemas também na época, não só por ter sido da Fazenda Geral. Ele já nem mais era da Fazenda Geral. Ele já tinha acumulado patrimônio e riqueza, depois de algum tempo, que permitia a ele viver e fazer os experimentos dele sem nem mais depender da Fazenda Geral. Ele já nem mais era quando num julgamento durante a Revolução Francesa. Mas ele tinha sido, né, da Fazenda Geral. A primeira explicação. O metal com aquecimento perde calórico. A explicação dele envolve uma coisa que não existe, mas que ele usa para explicar. Aí, era plausível também para a época, porque calórico ele só foi... Aí outra coisa, ele só foi refutado no século XIX com a termodinâmica, com o conceito de energia. Vai lá, o metal com aquecimento perde calórico, ou seja, porque com calor que ele está liberando, o calórico tem a ver com calor. Então, o metal aquece é porque ele está liberando calor, está liberando calórico. Perde calórico e combina-se com o princípio acidificante do ar que entra. Certo? Perde calor, eu diria assim, né? Mais ou menos assim. O princípio acidificante foi mudado de nome para o princípio oxigênio, que quer dizer acidificante, e depois identificado com o gás específico da atmosfera, batizado de oxigênio, por conta disso mesmo, de princípio oxigênio, que vem da palavra grega, quer dizer, vem de óxido, sei lá, que é ácido e gênio de gerador, né? De gerar, ou seja, o que gera ácido.
oxigênio, sendo o mesmo ar do fogo de Scheele e ar de Fleury, ele verificou que era a mesma coisa, que já se tinha isolado antes, certo? Que, então, o princípio acidificando o ar foi depois que é identificado como um gás elementar presente no ar. Um gás, um dos elementos que compõe a mistura de gases, que é o ar. Lavoisier, isso que é uma coisa que eu acabo reforçando, não provou que o flogisto não existe, porque isso não se prova. Não se prova a inexistência, certo? Isso não se prova a inexistência. E sim deu uma explicação mais adequada ao fenômeno, baseada em evidências experimentais. Certo? Terminando por hoje, ou seja, essa apresentação. Vamos lá. Essa aqui, voltar aqui. Vamos. Pessoal, eu não quero começar assunto novo hoje, certo? Vocês já responderam, porque eu não quero começar assunto novo hoje. Não, eu tenho que para a apresentação. Eu tenho que corrigir o repórter de vocês, tenho que reorganizar aquilo que eu não estou esse tempo. Certo, pessoal? Acho que eu já vou dispensar vocês. Quem quiser ficar mais um tempo, pode, tá? Vocês estão dispensados. Vou parar a gravação.